Todos os dias são produzidas mais de 100 mil toneladas de vidro em todo o mundo. Só no Brasil, a produção anual de vidro é estimada em 1,5 milhão de toneladas. Para atender a esta enorme demanda, é necessário processar milhares de toneladas de areia todos os dias. Mas você já se perguntou como esse pó fino é transformado em um dos materiais sólidos mais utilizados no mundo? No vídeo de hoje, veremos como o vidro é fabricado a partir da fusão de areia de sílica. Fique comigo até o final. O mundo como conhecemos não poderia existir sem ele. Esta maravilha da engenharia está em praticamente todos os lugares. É parte essencial dos edifícios, dos automóveis, smartphones e até painéis solares. Embora pareça frágil, pode ser surpreendentemente forte. Quando reforçado, pode suportar temperaturas extremas, altas pressões e até impactos violentos. Graças à sua incrível resistência, o vidro é um dos materiais mais utilizados na construção civil. Acredita-se que o vidro tenha sido descoberto acidentalmente por povos antigos ao aquecerem areia rica em sílica junto com cinzas de madeira, que contém carbonato de sódio. Essa mistura produziu uma substância que, ao esfriar, criou um material vitrificado. Os primeiros objetos de vidro foram feitos no Antigo Egito e na Mesopotâmia por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Eram pequenos itens como contas, amuletos e vasos, geralmente coloridos e opacos. Os romanos desenvolveram a técnica de sopro por volta do ano 50 antes de Cristo, revolucionando a produção de vidro e permitindo a criação de objetos maiores, mais finos e em menos tempo. Já na Revolução Industrial, máquinas e fornos modernos permitiram a produção em massa. Surgiram vidros planos usados em janelas e espelhos, mas a produção de vidro ainda era um processo complicado e caro. O vidro era fabricado em grandes fornos e vazados em superfícies planas, mas o processo era lento, ineficiente e não produzia um vidro perfeitamente plano. Isso exigia lixamento e polimento, o que aumentava muito o custo final do produto. Mas tudo começou a mudar a partir de 1952, quando o engenheiro britânico Sir Alastair Pilkington inventou e desenvolveu um método revolucionário chamado float glass, ou vidro plano por flutuação. Esse método permitiu a fabricação de vidros perfeitamente planos de maneira contínua, fazendo o vidro fundido flutuar em uma superfície de estanho líquido. Graças a essa inovação, foi possível produzir vidros totalmente lisos e transparentes em grande escala e com baixo custo. As matérias-primas básicas para a fabricação do vidro são a areia de sílica, o carbonato de sódio e o calcário. Cacos de vidros reciclados também podem ser adicionados. Essa mistura seca é chamada de batelada. A areia de sílica é obtida a partir de depósitos naturais ricos em quartzo, como leitos de rios, dunas e rochas sedimentares. Após a extração, a areia passa por um processo de beneficiamento, que inclui lavagem, peneiramento e separação de impurezas, resultando em um material puro e uniforme. A areia lavada e as outras matérias-primas são enviadas para as fábricas de vidro. As maiores indústrias chegam a receber até 5 mil toneladas de areia de sílica toda semana. Os ingredientes são armazenados em grandes silos e vão sendo coletados à medida que precisem ser introduzidos na linha de produção. Os ingredientes são cuidadosamente dosados e misturados antes de entrarem no forno. Cada componente tem uma função específica no processo de fabricação do vidro. A areia, que representa 60% da composição, é misturada com o carbonato de sódio e com o calcário. Estes componentes modificam a estrutura da areia de sílica, ajudando a diminuir seu ponto de fusão e permitindo que a mistura derreta com mais facilidade. Enquanto o carbonato de cálcio serve para baixar a temperatura de fusão da sílica, o calcário é usado para melhorar a resistência do vidro. Outro ingrediente fundamental são os cacos de vidro reciclados, que ajudam a reduzir o consumo de energia, pois fundem mais rápido que as matérias-primas virgens, além de diminuir o impacto ambiental e melhorar o rendimento do forno.
Outros aditivos, como óxido de ferro e cobalto, são responsáveis por dar a coloração azulada que se destaca em certos tipos de vidro. Essa mistura, depois de pronta, é alimentada continuamente no forno de fusão, onde será transformada em vidro líquido. Esse grande forno contínuo, feito com tijolos refratários, pode operar 24 horas por dia durante 10 a 15 anos seguidos, sem desligar. A mistura entra de um lado e gradualmente é aquecida até atingir temperaturas entre 1500 e 1600 graus Celsius. Dentro do forno, o aquecimento geralmente é feito com o uso de gás natural. Os ingredientes se fundem, liberando gases e formando uma massa líquida homogênea. O vidro líquido passa por uma zona mais quente para eliminar bolhas e impurezas. A agitação térmica natural da massa garante que o vidro tenha composição e viscosidade uniformes. O vidro líquido em alta temperatura, com cerca de 1100 graus Celsius, escorre lentamente sobre um banho de estanho fundido. Esse processo ocorre em um ambiente protegido com gases como nitrogênio e hidrogênio, que evitam que o estanho oxide. Devido à diferença de densidade, o vidro flutua naturalmente sobre o estanho como se fosse um óleo sobre água. Graças à gravidade e à tensão superficial, a massa vítrea se espalha uniformemente, formando uma lâmina contínua, lisa e com espessura uniforme. A espessura final pode ser controlada pela velocidade de avanço do vidro e pelo uso de roletes nas bordas. O estanho é um metal que permanece líquido a temperaturas altas. Ele não se mistura com o vidro e proporciona uma superfície perfeitamente plana e polida. Ao sair da câmara de estanho, o vidro já está sólido, mas ainda muito quente. Então ele entra em um túnel especial chamado ler, onde passa por um processo de resfriamento gradual e controlado, conhecido como recozimento. O vidro entra no túnel a cerca de 600 graus Celsius, passa por uma zona de resfriamento lento e progressivo e sai do outro lado em temperatura ambiente, completamente estabilizado. O vidro frio segue por esteiras para ser cortado nas dimensões desejadas. O corte é feito por máquinas automáticas que utilizam pontas de diamante industrial. Tanto o centro quanto as bordas do vidro são marcados pelo diamante e depois quebrados com precisão ao longo da linha de corte. As chapas podem ser cortadas em tamanhos padrão ou sob medida. Todo o processo é acompanhado a partir de uma sala de controle que monitora em tempo real a temperatura dos fornos, a qualidade do vidro, a velocidade da linha e cada etapa da produção, garantindo eficiência, segurança e alto padrão de qualidade. Vidros com imperfeições são rejeitados, triturados e voltam para o início da cadeia de produção como cacos de vidro reciclado. As chapas de vidro aprovadas são coletadas e empilhadas verticalmente em cavaletes metálicos. Elas são separadas com materiais que as protegem de riscos e quebras e estão prontas para serem embaladas e distribuídas ao mercado consumidor. No processo de fabricação de vidro artesanal, todas as etapas de produção são feitas da forma mais manual possível. Cada parte do forno abriga vidro fundido de diferentes cores para a produção de diferentes placas de vidro. Quando o material está fundido, a equipe atua com rapidez, extraindo o vidro líquido dos fornos com conchas especiais e levando rapidamente para a mesa de mistura. É importante manter o vidro em constante movimento para evitar que ocorra o resfriamento prematuro durante o caminho. Para criar as peças mescladas, até 5 diferentes cores de vidro podem ser misturadas. Mas antes do vidro ser esticado para formar uma folha, o artesão usa uma espécie de garfo especial para misturar a massa incandescente. Logo em seguida, o vidro fundido é depositado na máquina de rolos, que prensa e achata a massa de maneira uniforme à medida que passa entre eles. A distância entre os rolos é o que vai definir a espessura da lâmina de vidro. Depois de formada, a folha de vidro segue para o forno de recozimento, onde será resfriada gradualmente para evitar que o vidro se quebre facilmente ou trinque durante o corte.
O corte também é feito de forma manual, utilizando um cortador com ponta de diamante ou carboneto de tungstênio. E assim são produzidas mais de 100 mil toneladas de vidro todos os dias ao redor do mundo. Se você quer saber como é feita a caneta Bic, confira no link que está na descrição e no primeiro comentário. Se gostou do vídeo, deixe seu like e o compartilhe com seus amigos. Deixe um comentário dizendo de onde você nos assiste e o que achou deste episódio. Se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo.